Bom dia. Esse aqui foi o nosso planejamento dessa semana e muita gente ficou decepcionado porque o material era de março. E aí vamos entender o seguinte: o material é de março porque é uma revisão, tá? A gente está seguindo as ordens da SME, da Secretaria Municipal de Educação, e nós vamos realizar a revisão sobre o tema da Covid-19, coronavírus. A gente viu isso aqui em março, nós estamos em junho. Quase 3 meses depois, a gente ainda não tem uma cura definida, né? Só temos estudos e agora que vão começar a ser testadas as vacinas. Observem, testar vacinas, né? Então a gente, em quase 3 meses, a gente continua na mesma situação. Então, nós vamos retornar ao conteúdo porque continua sendo muito importante. Então, vamos lá. Vamos lembrar. Coronavírus é o nome do vírus. Covid-19 é o nome da doença, tá? Então, o coronavírus é um novo vírus de transmissão respiratória, como tantos outros que circulam entre nós. Pode-se dizer que não há vacina, né? Como eu disse, as vacinas ainda vão começar a ser testadas em pessoas, né? Algumas pessoas se oferecem de voluntário e aí a vacina é testada. Quer dizer que vai dar certo? Não sabemos ainda. Então, por enquanto, nós ainda continuamos com a prevenção como o melhor remédio. Como diz o ditado, prevenir é o melhor remédio. E a gente já viu isso. Então, o coronavírus é uma doença respiratória e para evitá-la é preciso tomar os mesmos cuidados que deveríamos adotar com uma gripe, por exemplo. Não há motivo para pânico quando os cuidados de higiene são adotados. Então, vocês viram ao longo desses meses que o coronavírus é altamente contagioso, é altamente agressivo e se as pessoas tiveram a Covid-19 e não apresentaram sintomas fortes, na verdade essas pessoas tiveram sorte. Porque o que nós temos de realidade são hospitais lotados e muitas pessoas morrendo. Em seguida, a gente lembra os principais cuidados que nós devemos ter. Lavar as mãos é uma coisa que a gente tem que fazer independente de Covid ou não. Lavar as mãos é um hábito de higiene, só que agora mais do que nunca. Então, lave as mãos com frequência com água e sabão ou limpe as mãos com álcool em gel 70. Também pode ser o álcool líquido 70, que agora está sendo vendido livremente nos mercados. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz. Agora, o uso da máscara é obrigatório, então melhora um pouco a situação. Ainda assim, vamos lembrar o que eu dizia para vocês nessa aula. Procure, quando for espirrar ou tossir, você espirra para dentro da sua camisa, para proteger, né, o seu colega, para proteger a pessoa que está perto de você. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. A gente sabe que vocês, crianças, podem ficar em casa e que vários responsáveis não puderam fazer a quarentena, fazer o isolamento social. Então, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, quem não pôde fazer o isolamento social, para que a gente não passe o risco para as pessoas que estão na nossa casa. Evitar tocar os olhos, nariz e a boca, né? A gente vai ao mercado, usa aquela máscara, ela irrita, né? Mas não é para ficar encostando toda hora, não é para se distrair, coçar o olho. A gente passou a ter que tomar mais cuidado. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos, copos. A máscara, nem pensar, cada um tem que ter a sua própria máscara. Evitar aglomeração, né? E evitar ficar em lugares fechados.
Evitar aglomeração na realidade de quem está tendo que trabalhar, de quem já retornou, né? É complicado num BRT, num trem, a gente já falou sobre isso. A realidade do trabalhador do Rio de Janeiro é um pouquinho difícil de você evitar aglomeração, né? Então, além de todos os cuidados, a gente tem que ter muita fé, pedir muito a Deus, porque é complicado. Existe o ideal e existe o real. E na realidade, quem está trabalhando, quem já está na rua, fica um pouquinho difícil de evitar aglomeração. Algumas mudanças que a gente percebeu ao longo desses meses é que os mercados, os lugares agora tem faixa marcando no chão para manter o distanciamento na fila. Os seguranças não deixam muita gente entrar no mercado ao mesmo tempo. Eu não sei como é aí perto de vocês, mas aqui onde eu moro é assim. Manter os ambientes ventilados. Agora mais do que nunca é muito arriscado você ficar em lugares onde porta e janela fica fechada, né, por causa do ar-condicionado. Agora não é momento para isso. Então, ambientes ventilados, a gente recorda que é o lugar onde o ar corre livremente, onde circula ar. Onde circula ar não cria fungos, que a gente falou do mofo, e o vírus fica mais difícil de se espalhar no ambiente quando o ambiente é ventilado. E a gente vai lembrar daquele trabalho e vai fazer uma coisa hoje. Presta atenção. Essas são algumas formas de nos protegermos. Vamos ver se você compreendeu. Na verdade, vamos ver se você lembra. Então, vamos lá. Tocar os olhos, nariz e boca com as mãos? Não pode. Não é pra gente ficar encostando a mão no rosto, a gente também nem de coçar o olho, né? E a gente tem que tentar evitar ao máximo. Não compartilhar objetos de uso pessoal. Aí essa frase aqui, ela fica confusa. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o não, porque é aqui, ó. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Só que essa frase aqui ficou estranha. Então a gente vai riscar esse não para a frase ficar mais clara, tá? Então, compartilhar objetos de uso pessoal não pode. Então, a gente riscando aqui, essa frase passa a ficar mais coerente, fazer mais sentido. Então, compartilhar objetos de uso pessoal não pode. Compartilhar máscara, nem pensar. Ficar em ambientes com muitas pessoas juntas, não pode. E ficar em casa até melhorar, pode. Então, vamos lembrar. A gente lê ao contrário. Não pode tocar os olhos, nariz e boca com as mãos. Não pode compartilhar objetos de uso pessoal. Lembra? A gente riscou esse não aqui porque estava ficando confuso. Não pode ficar em ambientes com muitas pessoas juntas. E pode ficar em casa até melhorar. Que é o que vocês, alunos, estão fazendo, se prevenindo, ficando em isolamento social. Uma vez que a gente não tem uma cura comprovada, a gente não tem a vacina comprovada, então não é seguro para vocês, alunos, estarem numa sala que vocês sabem que é uma sala super cheia e não vai dar para manter 2 metros de distância de um aluno para o outro, tá? A segunda parte aqui, vocês também já fizeram? Então é só recordar. Aqui, a número 2 pergunta: o que são ambientes ventilados? E a gente já falou sobre isso. Ambientes ventilados são lugares em que o ar pode correr livremente, tá? Então, lugares em que as janelas podem estar abertas. Na nossa sala de aula, a porta pode ficar aberta. O texto aconselha que não toque olhos, nariz e boca com as mãos, mas se tocar deve lavar as mãos com água e sabão. E a número 4, vocês vão lembrar que é uma resposta pessoal. Quando eu escrevo sugestão de resposta, tá? Eu estou explicando, não é para copiar do meu. Então, você já conhece sobre o coronavírus desde março, você está fazendo uma revisão. E você vai escrever como é que você e a sua família têm feito para se proteger. Hoje em dia, mudou alguma coisa? Como é que vocês estão fazendo? Por aqui a gente faz a mesma coisa, tá? Quando tem que sair,
Vou dar um exemplo. Quando tem que sair aqui, só sai uma pessoa, que sou eu, para resolver as coisas na rua, usando máscara. Quando eu chego lá na minha área, eu boto a roupa já na máquina, eu entro sem os sapatos, direto para o banho. Quando eu faço compras, eu limpo todas as compras com álcool líquido. Compra por compra, item por item. Então, o que vocês fazem? Se sua mãe está trabalhando já, o seu pai está trabalhando já, quando ele chega da rua, o que ele faz? Ele entra com o sapato em casa ou deixa o sapato do lado de fora? Quando vocês vão ao mercado, vocês limpam as compras? Vocês estão usando máscara? Esses dias, para quem é aluno desde o ano passado, essa semana, eu encontrei com o nosso amigo, o Luiz Guilherme, para quem era do ano passado vai lembrar. E ele estava direitinho usando máscara no mercado. Então, essa número 4 é a resposta pessoal. Você pode olhar a resposta que você já colocou na tarefa anterior, dá uma revisada, tira a foto e manda, tá? Como é que você e a sua família estão fazendo para se proteger contra o coronavírus? Quais são as medidas que vocês tomam? Ok? E só lembrando que não é um vírus novo, na verdade, o primeiro registro que se tem da infecção em humanos foi em meados dos anos 60, né? E o coronavírus, no caso, ele já existia, só que eram outros tipos, ou seja, esse vírus ele vem evoluindo, ele se tornou mais agressivo, de fácil contágio, e os sintomas podem variar de pessoa para pessoa, mas em geral ele vai ser super agressivo, atingindo as vias respiratórias, como a gente já falou, e a pessoa acaba morrendo porque acaba evoluindo para uma pneumonia. Em geral, os casos mais graves. Mas pode passar batido como se fosse uma gripe? Pode. Pode ser. Pode ser que você tenha pego e nem tenha percebido? Pode ser. Somos pessoas diferentes e o vírus pode agir no seu organismo de formas diferentes. Então, cada caso é um caso, principalmente numa situação nova como essa. Depois a gente tem as orientações de como o coronavírus é transmitido. Lembrando, coronavírus é o nome do vírus, Covid-19 é o nome da doença. E a gente sabe que é de fácil contágio. A gente tem que usar máscara justamente porque gotículas de saliva são suficientes. Às vezes a gente está falando e sai uma cuspidinha, né? Sem querer. Então, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro. Só de você apertar as mãos, se a pessoa estiver, né, infectada, objetos e superfícies contaminadas, as roupas, as enfermeiras nos hospitais, elas se contaminam muito por encostar nas roupas, como chama de paramentação, na hora delas tirarem aquele equipamento que elas usam. O pessoal da limpeza de um hospital que vai mexer naquele lençol do doente, né? Vai mexer naquelas camas onde o doente está, vai se contaminar facilmente, infelizmente, tá? Então, é um vírus muito fácil de contaminar a pessoa. A doença é a Covid-19 e ela vai agir de formas diferentes de acordo com cada organismo. Aí a gente vai lembrar que a gente falou sobre imunidade, vai depender da imunidade de cada um. Os principais sintomas que foram observados: febre, tosse, dificuldade de respirar. Igual para todo mundo? Não. Cada pessoa é uma pessoa. Ele é parecido com a gripe, mas ele não é uma gripe. Então vamos deixar isso claro, vamos lembrar. A Covid-19, ela parece uma gripe, mas ela não é uma gripe, tá? E as pessoas que estão morrendo é esse quadro aqui, ó, tá vendo? Dificuldade para respirar,
essa dificuldade para respirar, quando vocês veem no jornal falando, o paciente foi entubado, ele não está mais conseguindo respirar sozinho, né? E não respirar é uma coisa muito grave. Se você não respira, você não vai sobreviver durante muito tempo. Aliás, sem respirar, a gente não sobrevive por pouquíssimo tempo, a gente só aguenta alguns minutos sem ar. Dificuldade de respirar é o quadro que agrava e tem levado ao óbito. Os pulmões podem se encher de fluidos, né, gerando uma pneumonia, ou outros quadros, por exemplo, os idosos correm mais risco, porque geralmente já têm uma imunidade mais fraca. Vocês, crianças, geralmente se recuperam mais fácil das doenças, mas não quer dizer que vocês não vão tomar cuidado. Agora que você já tem essas informações sobre a transmissão do vírus e os principais sintomas, reúna sua família e conversem sobre como podem juntos contribuir para que passe bem rápido essa epidemia, que na verdade a gente chama de pandemia. Vamos lembrar o conceito de pandemia? Pandemia é uma mesma doença, ou seja, a Covid-19, acontecendo ao mesmo tempo no mundo todo. Então, está acontecendo no Brasil, ainda está acontecendo na Europa, ainda está acontecendo em vários outros lugares do mundo. Tá? Tem lugares que a situação já está mais tranquila, entre aspas, porque o isolamento social foi feito de uma forma mais séria. Aqui no Brasil, o isolamento social não tem sido respeitado, então fica mais difícil. Quanto menos acontece o isolamento social, mais difícil é para a vida voltar ao normal. Então fica aí a reflexão. Depois daquele texto, vem a pergunta: para quem foi escrito? Foi escrito para todo e qualquer cidadão, né? O texto é informativo. Esse texto aqui são informações. O texto, ele é destinado primeiramente ao aluno, mas não é só para o aluno. É para o aluno, é um texto informativo para o aluno e para toda a família. Então você pode montar a sua resposta como você achar melhor, tá? Não tem uma resposta fechada, tá ok? Então, o texto foi escrito para os alunos e toda a família. Qual é o assunto do texto? O texto fala sobre o novo coronavírus, sobre a doença Covid-19. Quais são os meios de transmissão? Né? E os meios de transmissão, você volta aqui no texto, e essa primeira parte aqui da informação. Meios de transmissão. Através de espirro, tosse, gotinhas de saliva, contato físico. Pode escrever do seu jeito. Lembra que quando a gente vai fazer uma resposta escrita, não precisa ser igualzinho todo mundo. Tem que ter o mesmo sentido. Aqui na número 4. No trecho, geralmente é uma doença leve e moderada, a palavra doença se refere ao coronavírus. Mas vamos lá. A doença é a Covid-19, que é transmitida pelo coronavírus. Não vamos confundir. Aqui é aquela parte do diário em que você escolhe uma pessoa para você escrever o gênero carta. Aliás, um diário, né? Você escreve um diário destinado a alguém. Você pode pegar lá no seu trabalho anterior, revisar, tirar foto e mandar. Então, pense em como você poderia contar para um amigo ou amiga por meio de uma carta sobre o coronavírus e de como esse vírus tem modificado a sua vida e a vida da sua família. Lembre-se de relatar para ele ou para ela, ou seja, a pessoa que você está escrevendo,
os cuidados que você está tomando. Então, aqui você vai escrever uma carta. Lembra que aqui, nessa atividade, você contou como é que você e a sua família estão tomando cuidados? Então, aqui você registrou os cuidados que você e sua família estão tomando. Na hora de você passar isso para a carta, você vai contar e você vai escrever os cuidados que vocês estão tomando, só que destinado a qualquer amigo, tá? Eu botei o exemplo, querido amigo Sérgio. Como estão as coisas aí em Portugal? Porque ele é de Portugal. Aqui no Brasil, estamos em isolamento social há 2 semanas. Na época que a gente fez esse trabalho, era 2 semanas. Olha só, agora a gente está indo para 3 meses. Então, na hora de você pegar de novo a revisão para reescrever esse texto, preste atenção que na época que a gente fez aqui, foi dia 24 de março, tá? Eram 2 semanas de isolamento, agora a gente está indo para 3 meses, eu já até perdi as contas de quantas semanas são, tá? Então, você revisa e escreve a carta para alguém que você quiser, contando como estão as coisas no Brasil e como é que você está fazendo para se prevenir. Então, revisar o texto, reescrever o texto e mandar a foto. E depois a gente vai lembrar do caça-palavras dos sintomas do coronavírus. Era facinho, a gente tinha que encontrar só 4 palavras, tinham 3 deitadas, 3 horizontais e uma vertical, uma em pé. Então, febre estava aqui, coriza aqui, espirro aqui e tosse aqui. Coriza é aquela aguinha que fica saindo do nariz. Espirro, febre, vamos lembrar, febre a partir de 37,8, a partir de 39 graus, eu considero febre alta. E tosse. Para terminar essa primeira revisão sobre a Covid-19, a gente vai lembrar que lavar as mãos, muitas vezes as pessoas fazem de uma forma rápida demais e incorretamente. E lavar as mãos é lavar por dentro, lavar a parte das palmas da palma da mão, a parte aqui, de cima, entre os dedos, lavar com calma. Então, seguir as orientações de como lavar as mãos corretamente é muito importante. Na hora de passar o álcool em gel, a mesma coisa. Não é só passar como se fosse uma criancinha de 2 anos, não. É passar palma, aqui, entre os dedos. Passar mesmo, porque realmente é uma doença muito complicada. Se você passou por ela, me conta. Se alguém da sua família passou por ela, me conta. Inclusive, você pode contar aqui na sua produção textual, na hora de escrever, você pode escrever para mim. Querida tia Maureen, depois de quase 3 meses... Então, você pode destinar essa carta dessa vez para mim, que tal? Né? Você pode escrever para mim. E aí, não esqueça de falar sobre os cuidados que você e sua família estão tendo, ok? Esse vídeo vai parar aqui, nessa parte dessa revisão, porque o próximo, ele é matemática, que é o planejamento de quarta-feira. Então, eu vou fazer num outro vídeo. Então, fechando aqui o nosso raciocínio, a nossa revisão, vamos lá, vamos retomar o raciocínio. Então, de novo, coronavírus é o vírus, é o nome do vírus. Covid-19 é o nome da doença, altamente contagiosa, né? Não definido exatamente como que surgiu, não definido uma cura, não definida ainda uma vacina, ainda vai testar. Falamos sobre as formas de proteção, a principal delas é o isolamento social. Se não for possível, o uso de máscara. Falei para vocês riscarem aqui, para a frase fazer mais sentido, que é não pode compartilhar objetos de uso pessoal. Na produção textual, eu pedi para vocês reescreverem essa produção aqui,
falando dos cuidados que você e a sua família estão tomando, porque a gente fez esse trabalho aqui em 23 de março. Hoje é dia 5 de junho, algumas coisas talvez tenham mudado. Então, reescreva, bate foto e manda. Falamos sobre as formas de transmissão. Como todo e qualquer vírus, ele é transmitido principalmente através do ar, mas também através do contato físico. Daí a importância do distanciamento social. E falamos sobre os sintomas, que são sintomas parecidos com a gripe, ou seja, a gente conclui que a Covid-19 parece com a gripe, mas não é gripe, porque ela pode ser muito mais grave. E se vocês pararem para prestar atenção qualquer dia no jornal, vocês vão ver que o número de mortes está gigantesco ainda. E a última produção textual que eu pedi para vocês me mandarem foto é a do diário, onde você pode escrever para mim como que estão as coisas por aí, no seu bairro, na sua casa, se alguém teve a doença, se não teve, como é que vocês fazem na casa de vocês para se proteger. Tudo bem? Então, essa foi a primeira parte da nossa revisão sobre Covid-19. Olha direitinho, refaz as duas produções textuais que eu pedi e manda foto.